Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um, não é giro de notícias, né, mais um vídeo de opinião. Vamos falar aí sobre a situação do Vasco depois de mais uma goleada sofrida. O Vasco levou 3-0 ontem do Bahia e aqui principalmente a gente vai falar sobre a situação do treinador Ramon Menezes, que a torcida vem pedindo a cabeça aí do treinador e é aquele tipo de formalidades do futebol, né? O Ramon está praticamente demitido, só falta realmente o tiro de misericórdia. Quem acompanha o futebol sabe como funcionam essas coisas, né? Quando começa esse assunto de especular treinador, quando começa esse assunto de vai demitir, não vai demitir, é porque a vaca já foi pro brejo, a coisa já desandou e falta só formalizar mesmo. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, vamos falar, enfim, um pouco ainda sobre o jogo de ontem, as entrevistas. Vamos lá, vai rodar a vinheta, tem muita coisa aí, depois da vinheta a gente começa. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo que tem oferecimento da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. A OneFootball é uma parceira aqui do canal Machão da Gama e se você quiser ter a OneFootball no seu celular, é só você baixar de graça no link que está na descrição, é completamente gratuito para Android e para iOS, lá você recebe informações em tempo real sobre o Vasco da Gama e sobre o futebol em geral. A OneFootball está aí no link da descrição. Vexame, né? 7 gols em 2 jogos, para ser mais exato, 7 gols em 90 minutos, né? Porque o Vasco levou 4 gols no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro e 3 gols contra o Bahia também no primeiro tempo. E aí no segundo tempo as duas equipes voltaram ali só para administrar o resultado. E aí, óbvio, isso coloca em xeque o trabalho que já estava contestado do treinador Ramon Menezes. Essas duas partidas aí praticamente acabaram com qualquer relação ali entre Ramon e torcedor. O torcedor, que eu sinto nas redes sociais, é que o torcedor já quer a demissão do Ramon Menezes para ontem, né? Já queria que o treinador tivesse sido demitido ontem, que já hoje não fosse o treinador da equipe. E aí, conversando com alguns amigos, e vou conversar isso aqui com vocês também, quero saber a opinião de vocês, quando começa esse tipo de coisa é porque o trabalho já deu, né? Eu não consigo imaginar o Ramon conseguindo tirar mais nada desse time do Vasco. Não consigo ver o Ramon conseguindo fazer um bom trabalho que ele teve lá no início, né, da sua passagem pelo Vasco, uma passagem bem curta, que ainda não acabou, né? O Ramon ainda é o treinador do Vasco, mas eu não consigo ver o Ramon fazendo algo diferente nesse time do Vasco do que isso aí. E quando começa esse papo, vai demitir treinador, não vai, não vai, é porque a coisa já foi, né? O futebol tem algumas formalidades que, por mais que esteja se modernizando, enfim, que as coisas estão mudando, tem coisas que não mudam. Quando esse papo começa a ficar forte do jeito que tá, com todo mundo já contestando o trabalho do Ramon, com todo mundo já falando na demissão do Ramon, porque a demissão é questão de tempo, né? Vai acontecer cedo ou tarde. Não aconteceu nessa partida contra o Bahia, mas se perder para o Flamengo no final de semana, espero que isso não aconteça, né? Espero que na base da camisa o Vasco vença o Flamengo, porque taticamente e tecnicamente não vejo capacidade de derrotar o rival no sábado, mas essa camisa é pesada, né? Essa camisa às vezes joga sozinho, talvez a camisa consiga sozinha vencer esse clássico, mas mesmo se o Ramon vence esse jogo, depois apresentando esse futebol pobre, cedo ou tarde ele vai acabar demitido. Então, são certas formalidades do futebol, né? Às vezes esperam o tiro de misericórdia para demitir o treinador. Eu tenho certeza aí que nas suas rodas de conversa, nos seus grupos de WhatsApp, ontem o principal assunto foi quem vai ser o novo treinador do Vasco. O torcedor já está debatendo quem vai ser o novo treinador. Já fala ali em Dorival, fala em Thiago Largue, fala em Zé Ricardo, enfim, começa a especular os nomes. E aí quando a gente começa a especular os nomes também, a gente vê que a situação não é boa coisa também, né? Os nomes que estão disponíveis. Então, eu tenho certeza que aí na sua roda de amigos o assunto ontem foi a demissão do Ramon e também quem pode ser o novo treinador. E quando isso acontece, meu amigo, é porque o trabalho já foi pro brejo, não existe mais confiança. A gente vê nos jogadores que não existe mais confiança. O Ramon tá com esse esquema tático obsoleto que não vem dando mais certo, tá insistindo nesse esquema tático, tá completamente perdido, né? O torcedor já sacou isso, então o torcedor também não confia mais no trabalho do Ramon, não confia mais no time que entra em campo.
Então é uma verdadeira crise de confiança que no futebol, infelizmente, a gente sabe que acaba sobrando para o treinador, mesmo ele tendo aí, se a gente for botar friamente na ponta do lápis, tem até bons números na frente do Vasco da Gama, mesmo sendo alguns números até mentirosos. A gente for pegar, muitas vitórias do Vasco aconteceram só por conta de um golzinho ali que sobrava por Germancano. E o que mais assusta dessas últimas atuações do Vasco é que, por exemplo, se a gente pegar Vasco e Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro passeou em cima do Vasco, meteu 4-1 e poderia ter sido muito mais, muito se falou que, olha, o Atlético Mineiro tem um baita de um time, é o líder do campeonato, tá jogando o melhor futebol, não sei o que, a diferença técnica é muito grande, e aí ainda meio que passaram um pano ali pro Ramon Menezes. Mas ontem o Atlético Mineiro, com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, foi derrotado pelo Fortaleza do ótimo treinador Rogério Ceni, né? Então a gente vê que um treinador faz diferença, que um treinador à beira do campo que estuda, que monta o seu time ali de acordo com quem vai enfrentar, a gente vê que isso faz diferença. Ontem, com um a menos, o Fortaleza derrotou o Atlético Mineiro, que parecia contra o Vasco uma máquina de jogar futebol, e não é essa máquina toda, é um excelente time, mas não é essa máquina toda. Ontem até o Bahia parecia uma máquina de jogar futebol contra o Vasco. Mas não, o Bahia é um dos times mais fracos do campeonato, estava lá na zona do rebaixamento, não vencia há muitos jogos, o Gilberto não fazia gol há muitos jogos, o Rossi não vinha nem jogando, que estava em má fase, e em cima do Vasco todo mundo ali desencadeou a jogar bem. Será que isso é coincidência? Acredito que não, né? Acredito que o Vasco já tem um esquema completamente manjado, que todo mundo deu certo ali nas 3 primeiras rodadas, depois todo mundo descobriu a forma com que o Vasco joga, e o Ramon não conseguiu se desvincular disso aí, não conseguiu criar alternativas, mesmo com o elenco sendo muito fraco, e é muito fraco, tem que se reforçar, a diretoria tem que trazer reforço, senão a gente vai passar um sufoco danado nesse campeonato. Mas, de toda forma, o Vasco ainda está devendo muito, né, nesses últimos jogos. A postura diante de Atlético Mineiro e diante de Bahia foi inacreditável. É por isso que eu digo aqui que a demissão do Ramon é questão de tempo, é uma mera formalidade, né? Todo mundo sabe que o Ramon não vai terminar, muito provavelmente o Ramon não termina outubro como treinador do Vasco da Gama. Então, não sei por que não demitir de uma vez. Mas no futebol existe essas formalidades, né, de que vai esperar ali uma derrota cachapante, uma derrota no clássico, alguma coisa do tipo, para terminar de vez com a passagem do Ramon no Vasco. Não sei se você concorda comigo, se você concorda ou discorda, lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo de opinião, você pode deixar o seu comentário aí embaixo na caixa de comentário, né? Fica à vontade para comentar o que você quiser. E outra coisa também que tem que ser criticada, né, é a falta de planejamento do Vasco para esse Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu 3 titulares, né, do time do ano passado para o time desse ano, em relação ao Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu o Rossi, que está no Bahia, perdeu o Raul para o Bragantino e perdeu o Guarim, que foi embora. 3 titulares ali absolutos. E o Vasco agora contratou 5 jogadores, né, antes do Campeonato Brasileiro. O Vasco trouxe Carlinhos, Neto Borges, Paredes, Marcelo Alves e Catatal. Desses 5, nenhum consegue ser titular. Nenhum consegue tirar a vaga dos caras que estão lá agora. Então é um planejamento muito ruim, né, para esse Campeonato Brasileiro. É completamente lamentável. Como é que você contrata 5 jogadores e nenhum desses 5 consegue ser titular do time? É uma brincadeira, né? Por isso que quando a gente pede reforço aqui, a gente quer reforço que chegue para jogar. Reforço como o Antônio Valência, que vai chegar e vai jogar. Reforço como o Guarim no ano passado, que vai chegar e vai resolver o problema. Se for para contratar jogador do nível de Marcelo Alves, do nível de Catatal, de Neto Borges, enfim, é melhor nem contratar porque é só gastar dinheiro à toa. Complicado, meu amigo, complicada a situação. Enfim, deixa aí a sua opinião, comente sobre Ramon, comente sobre essa falta de reforço nesse time do Vasco que vem assustando bastante. E para encerrar o vídeo, vamos falar aqui sobre protestos da torcida, né? Porque muita gente também cobra até da gente aqui, dos youtubers, da galera da internet, que fala, vocês têm que convocar protesto, não sei o quê. A coisa não é assim que funciona, né, meu amigo? Não é assim. Isso de convocar protesto é uma coisa muito séria, envolve polícia, envolve muita coisa. Não é chegar aqui na internet e convocar protesto. Uma coisa séria isso aí. Mas ontem a torcida do Vasco foi até o aeroporto para recepcionar os jogadores, né, para cobrar, para tentar falar com alguém. Só que a delegação do Vasco deixou o aeroporto em um ônibus fretado, saíram pela pista, né, não passaram ali pelo saguão onde estavam os torcedores. Então acabou que os jogadores, a delegação do Vasco fugiu desse protesto, né, driblou ali os torcedores e não passaram ali onde os torcedores esperavam os jogadores para poder cobrar e tirar satisfação.
Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa o like aí só para ajudar o trabalho mesmo, porque sei que é complicado, todo o seu dia tá difícil, o meu tá difícil, todo mundo acorda muito triste depois de uma sequência horrorosa igual essa do Vasco. Se inscreva no canal, mande aí nos grupos de Zap, saudações vascaínas, até a próxima.